Olá, eu sou a Elciana, estou aqui na sala de webconferência da EdTech, recebendo as professoras Edna e Elisandra, que são da equipe de Sociologia do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação. Elas estarão comentando com vocês as 5 questões selecionadas que fizeram parte do primeiro simulado do Enem 2012, aplicado a todos os alunos da rede pública estadual. Eu passo a palavra agora à professora Edna, que dará continuidade a essa apresentação. Olá, bom, eu sou a Edna, técnica pedagógica da equipe de Sociologia do Departamento de Educação Básica. Então, o nosso objetivo hoje aqui é estar conversando um pouco com vocês a respeito das questões do Enem, né, trazendo uma pequena discussão sobre o que é o Enem, o que foi o Enem, a prova de Sociologia no Enem antes e depois de 2011. Oi, olá a todos, eu sou a Elisandra, eu acompanho a equipe disciplinar do portal Dia a Dia Educação, Sociologia, e vou acompanhar a Edna nesse bate-papo sobre o simulado, né? Ok, então. Então, o que a gente abre essa pequena discussão, como eu coloquei, né? Lembrando assim, que 2011 é a primeira vez, então, que a sociologia vai aparecer com questões específicas, porque até então ela estava dispersa nas provas dentro da área de ciências humanas, mas nas provas de geografia, as provas de história, prova de filosofia, os conteúdos de sociologia eram contemplados, porém não específicos. Agora, a partir de 2011, então, a gente tem lá 5 questões, e é a partir dessas questões que nós queremos discutir com vocês. Tanto que, no simulado, uma das questões era de 2009, ou seja, é um período em que a sociologia ainda não estava como disciplina no Enem, né? Não tinha questões específicas. Ok. Bom, a gente traz também ali uma retrospectiva, né, falando sobre quais eram os temas das redações. Então, aqui não vamos falar sobre todos, mas a gente pega aí o período de 2011 até 98, e destacando que desses temas dá para observar quais são, que na verdade são temas atuais, né? As redações elas buscam temas atuais para tratar dos conteúdos de sociologia. Como esses conteúdos de sociologia estão presentes também nas redações. Então, primeiro ali, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e privado. Então, nós vemos nessa redação, no tema da redação de 2011, a presença de temas sociológicos. E é isso que a gente procura destacar falando das redações aqui, né? Então, por que nós, de sociologia, estamos falando de redações? Porque os temas das redações têm relação direta com os conteúdos da sociologia. Então, como a Edna falou, 2010, Viver em Rede, a gente pode buscar o Castells, né, que é um autor que o professor trabalha, que vai falar desse tema. E outros temas, né, Edna? Nós destacamos também. Ali em 2004, né? Pode passar. Nós também a gente destaca aqui como garantir a liberdade da informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Então, observem que esse tema é bastante debatido na escola, né? Porque os meios de comunicação permeiam toda a discussão, e é fácil também do aluno, vocês enquanto alunos, estar acompanhando essa discussão. Então, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? É um conteúdo sociológico. Provavelmente, quando você se depara com um tema desse na redação, você vai lembrar das aulas de sociologia, né? Você vai lembrar do professor de sociologia falando sobre liberdade de imprensa, sobre ideologização, sobre indústria cultural. Então, são temas que vão passar na construção da redação, necessariamente você vai recordar desses temas que são temas da sociologia. E nós destacamos também o de 99, né? Que cidadania e participação. Cidadania e participação social. Novamente. E isso que a gente não está falando dos outros. Ali em 2002 aparece o direito de votar.
Novamente, a questão da sociologia presente, cidadania e participação social, a sociologia presente. Então, os conhecimentos sociológicos na construção da redação, eles são fundamentais para sair do senso comum. Pode? Tá. Então, falando, então, como é que a gente adquire, né, como é que se adquire esses conteúdos sociológicos, esse conhecimento sociológico? Que eu posso estar falando aqui também para aquela pessoa que não está frequentando uma sala de aula, né? Então, além das aulas de sociologia, você pode obter essas informações, esse conhecimento, através dos meios de comunicação, né, da leitura de um jornal, do acesso à internet, pela leitura de textos sociológicos, também disponíveis nas redes, né, na internet, documentários, análise crítica de filmes, tudo isso contribui para o conhecimento dos conteúdos da sociologia. Esse slide, esse material ali, ele destaca os temas que nós verificamos que foram temas das questões de 2011. Então, o que foi cobrado no Enem de 2011, da sociologia? Então, nós destacamos 4 conteúdos essenciais. Essenciais, né? Bom, então vamos começar aqui falando, né, de uma questão do vestibular, nossa, já estou avançando aí, né? Da questão do Enem na prova amarela, a questão 32 da prova amarela, que trata dos direitos e cidadania, né? Nesta questão, fala ali, o foco da questão é a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, tá? Essa questão, ela se refere aos movimentos, a resultado da conquista dos movimentos sociais, especificamente na questão da luta do povo negro. Então, para solucionar essa questão, é importante destacar ali um trecho, tá? A contribuição do povo negro na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Esse trechinho contribui, né, muito, contribui para que o aluno possa compreender ali os distratores, né, e fazendo a eliminação do que é e o que não é possível, né, ou provável, né, como resposta correta. Então, perceba que nessa questão, pode passar o próximo slide, por favor? Nessa questão, o próprio enunciado ele vai contribuir para a resolução dela. Então, o trecho do enunciado que a Edna cita, né, contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, ele contribui para identificar as contradições inerentes à própria questão. Então, analisando ali o distrator, ou seja, a letra A, né, legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. A palavra legitima, né, ali, ela configura um erro, né? Porque o que legitima as ciências humanas nas escolas? É uma outra lei, não a Lei 10.639, e sim... É uma outra legislação que dá conta dessa legitimação. Que é as diretrizes, né? Isso, a LDB. Lei de Diretrizes e Bases. Isso, a LDB dá conta dessa legitimação, não a Lei 10.639. Então, é importante observar, então, essa primeira palavra, legitima. Aí, na sequência, a gente tem divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. O objetivo da lei, a finalidade da lei não é essa, né? A finalidade da lei é compartilhar, né, a contribuição do povo negro para que isso seja socializado com todos, não só com a população afro-brasileira. No distrator C, ou na alternativa C, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. É justamente o contrário, né? Ela quer valorizar a cultura africana e não reforçar a ideia de etnocentrismo, ou seja, colocar uma cultura de forma superior à outra, né? A lei não tem a finalidade de hierarquizar culturas, né? Não é a ideia, como a Edna falou, colocar que uma cultura é superior à outra, né? A ideia etnocêntrica. No distrator D, né, garante aos afrodescendentes a igualdade ao acesso à educação. A lei, por si só, não garante aos afrodescendentes igualdade.
e sim as políticas públicas. Ela busca, né, desenvolver essa igualdade, trazer em evidência a contribuição do povo negro para que a cultura afro-brasileira seja, então, valorizada. Mas não garante. Não é garante. Preciso que a luta continue. Exatamente, a lei não garante. E a alternativa E, né, no caso, a alternativa correta, a lei impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Exatamente, né? Essa a correta. É isso que a lei faz. Ela impulsiona o reconhecimento. Voltando, né, na questão da observação do trecho do enunciado, você vai observar que só esta alternativa é possível de ser a correta. Não há dúvida nesta questão. Ok? Vamos para a questão 2, né? Sim. A questão 2, ela trata do tema movimentos sociais, né? No conteúdo da sociologia, que é movimentos sociais. E ela trata de um tema específico dentro dos movimentos sociais, que é o ano de 68. Então, para conseguir responder essa questão, é preciso conhecer ou ter informações sobre esse movimento de 68. Então, é preciso ter lido sobre ele. Então, na verdade, aqui coloca assim, movimento 68 não é uma questão só do Brasil. É um momento, né, em que outros países, a França, por exemplo, desenvolveram, né, os movimentos sociais numa contradição, numa forma de contestação da ditadura militar. Das formas de ditadura. Não só da militar, mas das formas de ditadura. Então, uma vez que se tem contato e que se sabe que os motivadores dos movimentos de 68 estavam relacionados à conotação política, estavam relacionados a uma superação ou um protesto em relação aos modelos vigentes de governo, aí quando vai para as alternativas, descarta-se algumas que são absurdas, né? Exatamente. São absurdas. Como, por exemplo, dizer que o movimento não é político, né? Alternativa A, distrator A, que fala que foram manifestações desprovidas, né? Desprovidas de conotação política. Uma vez que se tenha contato com o conteúdo propriamente dito do movimento de 68, você consegue... Já está, né? Ali a resposta dizendo que se ele estava contestando o regime vigente, provavelmente, com certeza, vamos dizer assim, está imbuído de conotação política. De conotação política. Também não era um conservador, também não era um movimento conservador, porque ele estava buscando mudanças na sociedade. Se o enunciado fala que era um movimento de contestação, ele não era conservador. Né? Que daí já inviabiliza a alternativa B e C. Né? Exatamente. Então, o que nos resta aqui? A alternativa E. Né? Que diz, o 1968 ficou notabilizado pela emergência de ideias que contestaram a ordem vigente. Foi um movimento que atingiu vários países, constituindo-se uma verdadeira revolução cultural que impulsionou outros movimentos. E o próprio enunciado vai levar, né? A própria alternativa, ela vai dizer, inspiram futuras mobilizações, como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade de gêneros e a defesa de direitos das minorias. Então, essa é uma questão que podemos caracterizá-la assim. Eu preciso ter um conhecimento sobre o que foi o ano de 68 para conseguir começar a ler as alternativas e já descartando. Uma vez que eu conheço o que é o ano de 68, eu já descarto a alternativa A e a D, porque são movimentos políticos, e eu já descarto a B e a C, porque eram um movimento de grande alcance geográfico, não se concentraram só em um país, e não eram conservadores. Não eram conservadores. E dentre esses movimentos, acho que assim também é bem fácil de entender, porque noticiários, né, comenta a questão do Brasil, por exemplo, e mostra o movimento estudantil. Como o movimento estudantil, naquele período, teve uma participação fundamental, né, na contestação. Então, quando você pega a ideia de movimento estudantil,
já entende qual é a característica, qual é o princípio norteador desses movimentos daquela época. Exatamente. Então, o aluno que participa do movimento estudantil, que está envolvido com essas questões, talvez tenha um pouquinho mais de material aí para poder responder. A leitura e a interpretação da questão. Uma coisa importante também ressaltar é que a interpretação é fundamental. É fundamental. Né? Para a resolução das questões sociológicas, questões de sociologia no Enem, é impossível, né? Tem algumas palavras que eu coloco aqui para marcar bastante mesmo, dizendo, se não for desenvolvida, se você não tiver a capacidade de análise e interpretação, fica praticamente impossível de resolver as questões, né? Porque elas tratam assim, elas trazem ao mesmo tempo, tem um foco, mas trazem também uma série de outros elementos que precisam ser interpretados. Que vão construir a resposta correta, né? Correta.